Vai ser a nossa terceira aula. Não. Ele falou que quando tiver o painel... Então, Lucas, tá com a palavra. Cortou um pouco do que você falou aí, Paulo. É que alguém entrou em cima, né? Tipo, alguém falou em cima, mas eu só dei a boa tarde, né? Falei que estava dando início à nossa turma de terça e quinta, 15 horas. Ok. Então, galera, na primeira aula a gente viu um pouco de tática, né? Eu mostrei uma partida bem dinâmica. Na segunda a gente focou mais em estratégia e na terceira agora a gente vai ver mais finais. Eu vou tentar abordar todos os 5 tópicos nas 5 primeiras aulas, que vai ser a tática, a estratégia final, abertura e a análise de partidas. Eu devo fazer a análise de partidas antes, já na próxima aula, então eu vou tentar analisar a partida dos alunos, então vocês podem me enviar a partida no WhatsApp. E aí eu vou escolher algumas para analisando aí na próxima aula. De preferência partidas com ritmo mais longo, mas se você gostar bastante de alguma que você jogou um blitz, assim, pode ser também, mas me envia lá, por favor, alguma partida. Que aí eu escolho, mas enfim, ou não sei, né, ou talvez eu pegue uma. Mas eu vou fazer isso mesmo, eu vou escolher alguma de alguma. Ok. Tá, eu vou começar aqui com alguns finais básicos, nem tão básicos, eu vou pular alguns aqui. Eu tenho uma base de finais aqui, eu vou ver como que vocês estão em relação a esses finais. Se eu ver que está muito básico, eu vou pulando para alguns mais difíceis. Aí eu vou perguntando, né, como que jogaria os finais. Então, tá, eu vou pegar aqui. Eu preciso compartilhar a tela antes. Liberado aí? Host disabled participant screen share. Tem que me habilitar para compartilhar a tela, Paulo. Tá dizendo que tá tudo certo. Paulo? Então, não, tô vendo aqui, mas aqui tá. Tá. Tá dizendo que tá liberado. Tenta. Eu clico aqui, aparece ali que não é possível. Vê se agora. Tá, agora vai, né? Beleza. O Rocha, eu não controlo mais os. Aí tá tudo com você o controle. Ok. Pronto, perfeito. Pegando alguns finais um pouco mais básicos aqui, começando por uns de rei e peões. Eu vou pegar o chat aqui antes de... Põe as coordenadas, por favor, Lucas, para facilitar para a gente. Com certeza. Eu vou tentar aqui, tá? Bird. Aí, foi. Nossa, agora tá habilitado. Beleza. Deixa eu pegar o chat, não sei se eu consigo achar isso. Tá bom. Enfim, aqui, galera, esse final, jogam as brancas. E é isso que eu vou falar. Jogam as brancas. O que as brancas devem fazer aqui? Rei A5. Certo. Alguém escreve a variante aí no chat.
Devagar. Vamos ver. Ninguém tem alguma ideia aí de variante? Rei A5. F5. Rei F5. Mas esse é só um lance. Isso, com ideias de dar um empurrão no rei, né? Pra ganhar a posição. Aí se o preto joga rei F7, então o rei joga em D6. Aí busca posição em diagonal. E se for o contrário, ele já invade a casa de F6 e já ganha direto. Mas depois de rei D6, como que seguiria? Tá, vou colocar aqui rei. E aí, rei G7. Agora joga com rei E6. Não, E6 é isso. Tá, perfeito. Aí rei H7, rei F7, Aí né? invade. Isso, invade para ganhar. Tá. Eu não sei se todo mundo sabe disso. Acho que 3 pessoas, né, deram ideia de variante aqui. Então eu vou explicar esse final um pouco mais fundo. Aqui, nesse final, quando tem na mesma fila, o objetivo da branca é chegar nas casas-chave. São as key squares. E tem 4 casas-chave aqui. Uma não vai ser acessível, que vai ser a casa 3. E as outras 3 são as casas do lado do peão. O rei chega em D6, E6 ou F6, acabou a partida. Né? A partida tá ganha, sempre. Então o preto nunca vai poder deixar chegar numa dessas 3 casas, F6, E6 e D6. Porém, quando o branco joga rei E5, ele vai entrar em uma dessas 3 casas de qualquer forma. Se fosse vez do preto aqui, eu conseguiria chegar nas casas, mas esse final ainda é empate, porque o branco consegue fazer oposição aqui, mas a gente vai chegar. Save não. Vamos lá, pegar o próximo. Não, esse aqui não precisa ainda. Tá. Esse aqui é importante. São os finais aqui que a gente vai ter que calcular bastante, né? Hoje, no caso. No caso, pretas jogam aí. Pode falar aí no chat. E7. Não. Oh, tá, entendi. Tá vindo de lá para cá, né? Foi mal. Isso. Tranquilo. Tá, peraí. Tá no quarto, tá dormindo. Vamos calcular aí, galera. Xadrez é isso, cansar, se esforçar. Vamos nessa. Vamos escrever variantes. Tenta escrever variantes aí no chat. Não só lance, um lance. Escrever o primeiro lance, aí o lance da branca. É bom que aí se acostuma um pouco já com isso, que é resolver exercício, treinar xadrez se baseia nisso. Se baseia na gente treinar, resolver exercício e... Certo, rei C1 empata, mas... O preto consegue ganhar essa posição?
Não sei, vocês têm que ver isso aí. Mas eu acho que não ganha, não. Acho que tudo é empate, hein? E dependendo, até perde. Não sei, tem que calcular. Eu vou dar uns minutinhos aí para calcularem. Lembrando que as brancas estão subindo com o peão aqui. Diga, as brancas vão para cima, as pretas vêm para baixo. Bom, a primeira linha é a seguinte. Se rei C1, rei branco joga rei E4. Aí rei D2, rei A5, rei E3, rei captura E6 e rei captura F4. Perfeito, essa é a linha. A linha Essa é a empate. linha. A Mariana fez o que é o ideal. Galera. Vocês escreverem o lance ali certinho, com os 3 pontos e tal. É o jeito certo de resolver os exercícios mesmo. Mas beleza, o Israel também acertou, né? Mas só mostrando ali um exemplo, né? De como que se escreve, sei lá, as variantes, por exemplo, né? Aí, aqui é rei C1, rei E4, rei D2, rei E5, rei E3. É o único jeito de empatar aqui é você desapegar do peão de E6 e ir atrás do peão de F4. Aqui, rei B2 perde a partida. Eu calculei também, só que eu não escrevi. Sim, sim, sim. Tranquilo. Ok. Eu vou pular esse. Opa, desculpa. Vou fazer isso. Esse aqui é um pouco necessário. Tá, esse aqui. Esse aqui é importante. Desalinhou um pouco. Ah, agora já alinhou. Eu vou fechar isso aqui. Tá. Aqui, brancas jogam. Calma aí, eu vou fazer o seguinte. Eu já ajusto aqui, galera. Aí, bem melhor. Peão C5. Desculpa, tá errado. Agora brancas jogam. Ah, Agora tá mais fácil. De outra forma dava pra ganhar também, mas era mais difícil.
Não, não, C5 empatava ali, se fosse vez da branca. Não, mas eu não falei C5, não. Não? Não, eu ia jogar o rei em E4. Ah, tá. Eu tinha ouvido C5. Rei D5. Rei D5. Quê? Rei D5. O que você calculou aí? Não quero lance. No caso, rei D5, o rei das negras vai jogar D7 para fazer oposição. Aham. Daí, sobe o peão de C para C5 E aí, e captura e o rei branco, no caso, captura esse peão. Como eu acho que tem uma regra, né, que quando passa do meio do tabuleiro, o rei não consegue fazer oposição. Então acho que ganha. e aí depois de rei C7, rei por C5, rei C7. Esse 7, esse 7 aí o outro rei faz a posição de novo. Em C7. Como assim? Aí, Desculpa. Como assim faz oposição em 7? Qual o lance? no caso, quando o rei branco chega na casa de C5, né? O rei negro chega na casa de C7 para fazer a posição. Não seria o melhor lance? Isso. E aí você tem um peão em B5, um rei em C5, eu tenho um rei em C7. É sua vez. E aí o que você joga? Peão avança E a, para B6. E aí rei B7? Rei C6. Não, meu rei tá em B7. Você não pode ir com o rei pra C6. Ah, não. Rei C6, no caso. Desculpa. Não, meu rei tá em B7. Não tem como pra C6. Não, o rei não foi para B7, foi para C5. Aí depois de C5, o rei. Não, o seu rei foi pra C5, o meu foi pra B7. Ah, entendi. Vez das brancas agora. Isso. É, Bom, eu vou colocar aqui, eu não sei se tá todo mundo acompanhando, eu vou colocar aqui o que tá acontecendo. Opa. Rei D5, rei D7, C5, B por C5, sim. rei por C5. Primeiro, escreve aí no chat, galera, o que vocês acham que acontece nesse final, depois do D5? O Heitor acho que ganha. Empata. Se for Pra eu por ver essa linha, aqui. empata. O Israel acho que empata. O lance para ganhar tem que ser no primeiro lance o rei A7. Com a ideia de passar a vez. E- Tá, a gente já vê isso. Mas por enquanto me responde aí, galera. O que vocês acham que dá nesse final? Nessa posição. Eu não vejo as brancas. Empate. Tá bom. Acho que ganha. Israel disse empate. Vou dar mais um minuto aí pra vocês pensarem. Lembrando, né? Vez das brancas, essa posição. Não tem problema errar, galera. Só pra eu saber aqui. Eu ter uma noção, né? Tá bom. Cauã disse, acho que ganha. Bom, tudo bem. É,
Vou analisar esse final um pouco melhor. É bom que a gente viu esse final. Que aí já dá para corrigir tudo isso aqui certinho, né? Rei E5 no primeiro lance, a Marina quis dizer, eu acho. Tá, então. O único lance aqui para as brancas ganharem a partida é rei E5. O outro lance vai empatar a partida. Vamos ver a variante ali do rei D5. Caso as brancas joguem rei D5 aqui no primeiro lance, as pretas jogam rei D7 e a gente volta para aquilo que eu falei naquele primeiro exemplo. O único jeito delas ganharem esse final de peão de mesma casa é invadindo as 3 casas aqui do lado do peão de B6. Pode ser a casa de A6 ou pode ser a casa de C6, D6, E6. Quando a gente joga rei D5, o preto joga rei D7, a gente não consegue invadir mais essas casas. E o único jeito pra gente conseguir invadir essas casas é rei E5. Aí depois de se proteger nessas casas, aí rei D5 a gente tem oposição. O rei vai ter que sair, vamos supor, se vai para C7, eu invadir uma das casas. E se vai para C7, também invadir uma das casas. Aí eu vou empurrando o rei. Eu capturo até que eu capturo o peão. Agora vamos ver o rei D5. Caso jogue rei D5, vamos supor rei D7, que eu tinha mencionado. As brancas jogam 5 único, né? Não vejo outra ideia. Se joga rei D4, joga rei D8 e continua com a oposição. Acho que nem... Não, contra rei D4 pode ser rei D6, talvez mesmo. Rei C5, B por C5, rei por C5, rei C7, B6, rei B7. E é essa posição que eu tava falando, né? Aqui, depois de rei B5, eu jogo rei B8. Uma posição famosa, teórica de empate, que o branco não consegue promover porque vai afogar o rei, né? Rei C6, aí eu faço a oposição, rei C8. Aí B7, rei B8, rei B6. E isso aqui levaria para um empate, então rei D5. Aqui se B6 também não consegue muita coisa, eu jogo rei C8 mesmo. Caso não existisse esse peão de C6, C5, aí sim as brancas ganham. Se tivesse um peão branco em C4, por exemplo, mas depois que joga rei C6, aí as pretas que vão ganhar a partida depois de C4. Então, aqui teria que capturar e rei B7, chegamos na mesma coisa, né? O preto fica passando para B7 para B8 aqui. Toda. Queria alguma coisa assim. Aí quando invadir, é só fazer oposição. Perfeito. Vamos pro próximo. Deixa eu ver esse. Não, esse não é teórico. Esse final, será que vale a pena? Não, esse aqui também não é teórico. Tá, esse final aqui é importante. Esse final aqui vai acontecer algumas vezes.
Brancas jogam e eu quero também saber o resultado da partida, né? E a variante, não só o primeiro lance. A6, cavalo C5, Oi? A6, Certo. cavalo C5. Se peão jogar em A7, então o cavalo começa a caça ao rei com os cheques perpétuos. Certo. Vê se o preto tem algum recurso melhor contra a 6. Eu não Bom, consegui acho que a 6 encontrar é o único porque... lance que faz sentido aqui, né? Não. Se ele jogar, por exemplo, rei C7. Aí tem que passar o peão para A7. Perfeito, é isso. E se capturar, ele tá perdido. Tá empatado, né? Isso. Aí tem que jogar a 7 aqui e não consegue impedir, né? O cavalo atrapalha a casa de fuga. Esse final acontece algumas vezes. Eu já vi acontecendo algumas. Por exemplo, eu já vi uma posição que é o seguinte, né? Vou ver se eu Ctrl S. Só S, isso. E aqui o lance das brancas seria torre por B7, né? Uma vez. É ao vivo. Torre por B7, torre por B7 e A6. E aqui que a gente vai entendendo um pouco melhor, né, da importância dos finais teóricos. Várias maneiras da gente transpor para eles. A gente joga os finais antes deles acontecerem já. É bem importante conhecer aquele exemplo também. Ele é bem mais comum que esse, inclusive, o de final de rei e peões. Esse aqui, mas esse aqui também é bom conhecer, né? Aqui, por exemplo,
certeza o lance seria a torre por B7 aqui para ganhar a partida. Se não, qualquer outro lance, como por exemplo A6, empata, né? E aí eu jogo o cavalo por A6, depois de torre por B7, joga rei C6. E esse final, torre contra cavalo, empate. Porque as brancas não têm o suficiente aqui para ganhar a partida. Eu vou virar isso aqui. Esse aqui é bem básico, acho. É esse exemplo, não é? Sim, esse aqui é bem básico, é um mate famoso, né? Depois de rei A8, qual o lance das pretas? Cavalo C8. Ao C8. Isso, perfeito. Cavalo C8, tirando a casa de A7. Aí depois de A7, cavalo B6, mate. Muito bom. Final um pouco mais complexo, aparentemente. Bom, acho que de finais de peões, aqueles são os principais. Tem um bem básico de finais de peões, mas eu acho que vale a pena ver. Mas esse aqui eu posso montar no tabuleiro mesmo. Tem E7. Tá, perfeito. É isso aqui mesmo. Aqui brancas jogam. Esse final é importante conhecer. Rei C2? Importante até agora. Exatamente, rei C2. Mas então. Você só falou o primeiro lance. Mas também, ó. Por que rei C2? Pra depois tentar tampar o caminho pra proteger o peão, mais ou menos? Certo, faz sentido. Bom, vamos calcular aqui, galera. Porque assim. Rei C2 e o preto vai ter que fazer algum lance também, né? Rei D6. Rei C2, Rei D6. Sim, por exemplo. E aí, como que segue? No caso, eu acho que seria Rei D2. Depois Rei D6. Rei D3. Se rei C5, depois rei C3 fazendo oposição. Mas esse sinal é empate. Seria empate, né? Sim. O rei não fez oposição exatamente, né? Porque depois de rei B5 perde a oposição. Eu acho que ele tem que dar a volta pelo peão indo por B e por A e tal. Perfeito. Essa é a ideia da posição. A gente tem que dar a volta, né? Rei C2 aqui, por exemplo, empata aqui imediatamente depois de rei D6.
rei C3, rei C5. Dá né, de rei D2, rei D6, rei C3, rei C5. Acabava chegando na mesma posição, depois de B4, rei B5, a gente viu que esse final é empate já, né? Vai levar para aquele final mesmo que a gente estava vendo. Vai avançando, o rei preto vai controlando as casas e acaba chegando nisso aqui, né? Que vai empatar. Então, aqui o único lance para ganhar a partida de brancas é rei B2. E aqui a gente vou apresentar o conceito do T, né? É alguma coisa que vai ajudar vocês a sempre lembrar desse tipo de final. Aqui, para você ganhar esse final, você tem que conseguir chegar em uma dessas três casas aqui. A5, B5 e C5. São as key squares desse final. E você não consegue chegar nessas casas indo por C2, porque o rei controla. Mas se você dar a volta por aqui, você consegue chegar no final. Esse conceito é bem importante. Porque no xadrez, você andar para frente, você andar diagonal, você acaba chegando no mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu quiser chegar em C5, eu consigo chegar em C5 jogando rei D2, rei E3, rei D4, rei E5, da mesma forma que rei C2, rei C3, rei D4, rei D5. Só que algumas vezes vai ser mais vantajoso eu fazer esse caminho, outras vezes esse caminho. Nesse caso, rei B2 aqui eu consigo me afastar do rei, eu consigo invadir o T pelas casas mais que ele está longe, né? Se eu jogar rei C2, eu vou para umas casas que ele já está mais perto. Então aqui, depois de rei B2, rei D6, rei C5, eu jogo rei A4 e eu vou conseguir invadir uma rei B6, rei B4, eu tenho oposição. E aí ele vai ter que me liberar uma dessas casas. E eu vou mostrar como que ganha esse final também. Vamos supor, rei C6, eu jogo rei A5. Se rei C5, eu avanço o peão. E meu rei vai me acompanhando. E se rei B7, rei B5, eu vou fazendo oposição. Rei B6, rei B4, rei B6, rei A8, 4 lá, B5. E aqui eu controlei todas as casas da promoção e vai ser só avançar os peões, né? Esse final é muito importante saber, então se alguém entendeu, pode perguntar aqui, se não quiser também pode me perguntar no WhatsApp, porque ele é bem importante mesmo. Qualquer coisa, é muito importante conhecer esse daqui de cabo a rabo. Esse rei B2, rei D6, foi rei B2, né, e não outra. Isso daqui vai acontecer todo dia com vocês, esse tipo de rei e peões, né? Por que que o Minhas rei também partidas acabam antes disso aí. Ou eu perco ou eu ganho. Não, por enquanto. Não, mas eu já tenho estudado já. Estou inclusive estudando no final de Firidó com o tema de torre e bispo contra rei e torre. Perfeito. Vamos ver esse final do John 1. Não, esse final aqui é um pouco mais difícil. Será que... não, esse aqui não precisa. Mas só para ilustrar é rei B8 aqui o lance. Único para ganhar. Depois de cavalo D5, tem que jogar cavalo D3. Não vale a pena aproveitando isso aqui. Cavalo C7 e cavalo E5. Rei A7 única. Cavalo C5. Rei B6 única. 4. Rei B7 única. Cavalo C5, rei C6, cavalo A6. Bem bonito. E aqui rei B7. Aí chegou na mesma posição que estava antes, só que agora é vez das pretas. Tem que afastar do peão. E volta. Volta para a mesma posição. Depois de A6, rei E7. Rei E7.
Rei B6, cavalo D6. Enfim, vou passando aqui. Esse aqui. Mas é bonito o final. Bem difícil, viu? Sim, sim. Isso aqui é absurdo. Isso aí é nível do livro do Dvoretsky. Eu vou passar para uns de torres. Eu vou tentar passar os finais mais básicos, né? Que são os finais de rei e peão. Enfim, o final importante que eu passei foi o último ali. Rei e peões é muito importante mesmo entender aquele final. Muito, muito, muito. É porque rei B2 e não rei C2. E tudo bem, vamos aqui passar para o próximo já. Vamos passar para torres, que são os finais que mais acontecem. Os finais mais. Assim. Então tem dois bem importantes. Eu vou começar por outro. Cena. Esse final aqui é super, super comum mesmo. Contáveis as vezes que eu cheguei nesse tipo de final. E tem que saber a técnica aqui para ganhar essa posição. E eu vou deixar aí para vocês me falarem aí no chat qual que é a variante que ganha. Eu vou dar uns minutos. Também eu acho que esse final não precisa ninguém descobrir. Eu acho que tá tudo bem para aprender esse final. Só que eu acredito que quando você resolve o final, é muito melhor para você lembrar dele depois do que quando só. Do que, por exemplo, se eu só falasse aqui as respostas. Mas de qualquer forma, é importante mesmo falando as respostas aqui. Eu, por exemplo, eu descobri esse final porque eu li, né? Num livro. Eu não resolvi o exercício. E aí, quando eu cheguei nesse final uma vez. Na verdade, foi um outro final, foi o de Philidor. Aí, quando eu cheguei no final de Philidor, eu não consegui. No caso do Philidor, eu precisava empatar, né? Se fosse um empate, eu não consegui empatar, né? Porque eu não consegui lembrar. Então, eu acho muito melhor para lembrar quando resolve exercícios. Sinais que eu resolvi, eu lembrava muito melhor. Ah, tá, desculpa, brancas jogam. Brancas jogam. Alguém aqui já conhece esse final, só para saber? Alguém já viu, sabe a resposta, só não tá escrevendo? Bom, tudo bem. Esse final não precisa descobrir de qualquer forma, mas vai ser bem importante estar lembrando aí dele. Então, vamos prestar bastante atenção aqui nesse final. O lance aqui começa com torre D1, porque
Pra gente ganhar esse final, a gente vai ter que promover o peão de F. E o rei não consegue sair, né? Pra nenhuma das casas, então a gente tem que afastar o rei dele. A gente joga rei D1. E aqui não pode jogar rei E6, senão fica muito mais fácil pra gente, né? A gente só joga rei E8. E vai jogar F8 dama no próximo lance, né? Independente se o preto jogar a torre A2, porque eu só promovo minha dama aqui mesmo. Depois de torre A8 eu tenho torre D8 ainda. Então, rei E6 não vai servir, vai facilitar a nossa vida, né? É importante também, quando a gente está de pretas aqui, a gente fazer o oponente resolver os problemas, né? Então, sempre a gente vai ter que oferecer mais resistência em todo tipo de posição. Mas não vem ao caso aqui, vamos continuar no final. Como ganhar com as brancas. Rei C7, o lance. E vamos supor que o branco jogue rei E7, liberando para o peão. O preto só vai ficar dando cheque, né? E não vai conseguir... O branco não vai conseguir nada com isso. Vai ficar dando cheque, aí quando o branco estiver aproximando do rei, eu vou atacar o peão. E aí não vai ter defesa, né? Então não vai servir. Aqui tem um lance chave. Eu vou tentar ver se alguém acha esse próximo lance aqui. Dava até para ter começado a posição daqui, mas não tem problema. Eu vou ver se alguém acha esse lance. Que leva as brancas a ganharem a partida aí. Esse aqui eu vou dar 1 minuto, se ninguém achar não tem problema. Mais alguns segundinhos. Torre A1. Bom, vamos supor, se torre D3, torre G1 na posição, né? Torre 1 faz sentido, ok, né? A gente quer vir correr para E7 e não tomar o cheque, porém voltou para a mesma posição que a gente estava um lance atrás. Repetiu. Então, aqui o lance para ganhar de brancas é torre D4. Aí por que torre D4? Para fazer a ponte de Lucena. Que é justamente o nome desse final, né? O final de Lucena. Muito importante. Eu acho que é o final mais importante. Me arrisco a dizer que é o final mais importante de Torres. Vamos supor que as pretas passem um lance, né? Com torre G1. Aí que vocês vão entender, né? A ideia de torre D4. Vou jogar rei E7. Mas tipo, você não tinha falado, né? Que no cheque e tal. É justamente por isso que eu joguei torre D4. Aí torre 1, rei F6, rei F1, rei E6. Importante rei E6, ainda defendendo o peão. Aí torre 1, rei F5, torre F1 e aqui a ponte de Lucena, torre F4. Eu tampo com a minha torre o ataque do peão. Para avançar para F8. Bem legal esse final, né? Aí... Então é bem importante conhecer aqui, né, esse lance. Torre D4. Torre D5 leva a torre rei C6, mas acaba funcionando, né? Você volta para D4, enfim, volta para D1. Mas torre D4 aqui direto é o lance. Espero que todo mundo tenha entendido aí esse final.
Esse final é bem comum, principalmente quando, por exemplo, a gente corta o rei, né? Se o rei tá em... Vamos supor... Esse aqui. O peão tá aqui. Vou colocar um pouco mais para frente. Aqui. Desde uma posição assim, por exemplo, é importante conhecer aquele final, porque quando você está numa posição assim, que é bem comum, o rei cortado, né? O rei não consegue entrar. Você vai precisar conhecer o final de Lucena para ganhar essa posição. Vamos supor, torre F6, torre G3, o cara não tem o que fazer, ele vai passando, né? E vai chegando na posição. Torre G3, e aqui você vai jogar torre D1, torre rei C7 e torre D4. Aí acaba chegando na mesma posição. Perfeito, agora eu vou mostrar o último final aqui, que é um outro final de torre muito importante. Não, esse aqui é outro Philidor. Philidor de... Esse aqui é um jeito para as brancas ganharem. Tá, é aquele ali mesmo. É esse, perfeito, é esse aqui. Ctrl F. Aqui, pretas jogam. Eu vou dar 1 minuto, já tá acabando também, então não vou prolongar muito um exercício, porque eu quero explicar esse final também. Bom, tudo bem? Esse final aqui é basicamente para achar tem que conhecer mesmo, eu acho. O único lance aqui para empatar para as pretas vai ser torre B6. A gente não pode deixar o branco invadir a cesta com o rei dele. Então, torre B6 a gente impede isso. E aí, um lance natural, como F6, seria respondido com torre B1, e agora o rei não consegue se esconder atrás do peão. Aí esse final vai ser empate, né? Por exemplo, rei G6, eu vou ficar dando cheque até a morte aqui, né? Cheque, cheque, cheque. Supor que eu jogue torre B1 direto. E aí o branco vai jogar rei G6. Depois de torre G1, rei F6, e aqui as brancas vão ganhar. Provavelmente vai ter uma posição de Lucena, né? O rei tá cortado, eu vou jogar F6, vou trazer minha torre, vou dar cheque, vou ganhar uma posição de Lucena, que é aquela que eu tinha mencionado. Então, o único lance aqui para empatar vai ser torre B6, né? Para forçar ele a jogar F6 e depois torre B1. Nunca torre B1 direto, né? Senão ele vai invadir aqui, né? A cesta. E um erro da branca aqui seria jogar rei F6 direto, né? Porque aqui aí o preto pode se arrepender, né? Pode jogar o torre B6. Então, torre G6, então rei G6 antes. E depois de torre B6, eu jogo F6. Aí tô ameaçando mate, né? Vamos supor B1, aí jogo torre H7. E lá. E ganharia a partida assim. Agora um exemplo, se fosse vez das brancas aqui. Nope. Aqui
sendo vez das brancas, o lance seria rei G6 mesmo, direto. E aqui as brancas conseguem ganhar a partida porque elas conseguem invadir a cesta, né? Sem ser atacadas. Torre B6 já não tem mais tempo, né? Nem torre B1, né? Por causa de torre A8. Tá? E7. Cortou o rei. E a gente vai chegar na posição de Luceno aqui. Right. Torre D4. Aí chega nesse final também. Bom, é isso aí. Eu vou terminar o share aqui. Stop share. Aí, perfeito. Então, galera, nessa aula eu quis mostrar mais dos finais mais importantes também. Na primeira eu mostrei da tática, né? Como eu já tinha falado, mostrei da estratégia, mostrei dos finais agora. E na próxima eu vou querer sobre a análise de partidas, né? Eu tô mostrando mais ou menos assim como que estuda, o que deve estudar sobre cada um desses tópicos, né? E na próxima vai ser análise de partidas, depois abertura. Então lembra, me manda partidas no meu WhatsApp, pode mandar no grupo, onde quiser também, para eu estar aí analisando, né? E aí eu vou mostrar como que eu analiso partida, né? Primeiro eu vou analisar sem computador, depois com computador, vou mostrar o jeito certo, né? A ideia disso aqui também, além de mostrar, né, os finais teóricos, e por exemplo eu mostrei uns finais bem importantes, né? É também que vocês vejam como que estuda, né? Como que é o jeito certo e tal. O que estudar, né? Por exemplo, muita gente não sabe como estudar finais, por exemplo. O que vai ver de finais, né? Aí eu tô mostrando aqui, finais teóricos, né? Pegar uma base, algum livro. E sempre que vocês também quiserem, né, algum livro, alguma indicação, alguma coisa assim, pode me pedir, né? Eu vou indicar algum livro, né? Sobre algum tópico específico, com certeza. E, enfim, é isso aí. Lembre de mandar as partidas. E a gente se vê na próxima aula aí. Valeu, galera. Valeu, mano. Obrigado. Valeu. Paulo, Até, o que você acha desse livro aqui? uma aula que será na quinta-feira.